Olá, seja bem-vindo ao Reabilitei. É um prazer ter você nesse curso, o curso Master em Coluna Cervical. Vamos abordar hoje a anatomia clínica da coluna cervical na nossa primeira aula. Meu nome é Gudson Queiroz, eu sou doutorando em fisioterapia pela Northeastern University, Universidade nos Estados Unidos, e também sou especialista em membro superior pela Universidade Federal de São Paulo. E durante essa aula nós iremos fazer algumas correlações clínicas da anatomia da coluna cervical para te ajudar a compreender um pouco melhor este assunto. Se nós observarmos no plano sagital, a curvatura da coluna ao nascer, ela é côncava anteriormente e é denominada de curva primária. Em resposta à elevação da cabeça e à deambulação nas primeiras fases de vida, as curvaturas secundárias cervicais e lombares, elas começam a se desenvolver de forma compensatória e são curvas côncavas posteriormente, se observados no plano sagital. A coluna cervical, como vocês sabem, possui 7 vértebras com nervos espinhais de C1 a C8. Então, nós temos 7 vértebras e 8 nervos espinhais cervicais. Os processos transversos, eles contêm o que nós chamamos de forame transverso, por onde passam as artérias vertebrais, extremamente importantes quando a gente for manipular uma coluna cervical, porque nós temos que avaliar a integridade dessas artérias vertebrais para que a manipulação seja totalmente segura. As vértebras de C3 até C6, elas são semelhantes entre si e elas possuem um corpo vertebral, um processo, na verdade, dois processos transversos e também pedículos. Os processos espinhosos dessas vértebras de C3 até C6, elas geralmente são processos espinhosos bífidos, como nós podemos observar nessa figura à direita, ou seja, elas se dividem, se bifurcam. A vértebra de C7 é única porque ela representa um ponto de transição entre a coluna cervical, que geralmente é um pouco mais móvel, e a coluna torácica, que é bem mais rígida. E é fácil identificar o processo espinhoso de C7 porque ela é visualmente mais proeminente, visto na região posterior, no dorso do indivíduo. E esse processo espinhoso, como a gente pode ver na figura à direita também, ele não é bífido, tá? Uma coisa importante para a gente saber é que existe uma junção que a gente chama de junção cérvico-torácica, que é uma área de transição onde C7 é bem semelhante a T1 e a T2. Então, C7 ele adota uma característica, essa vértebra adota uma característica de uma vértebra torácica e não de uma vértebra cervical, porque é uma vértebra que nós chamamos de vértebra de transição. Falando um pouquinho sobre a artéria vertebral, ela é parte do sistema vértebro-basilar. Essa artéria ela vai passar através do forame transverso, entrando de C6 até a vértebra de C2. E depois que ela passa por essas vértebras, ela vai entrar na base do crânio através do forame magno. Essa artéria vai fornecer cerca de 20% do suprimento de sangue para o cérebro. E em seu trajeto, a artéria vertebral se encontra próxima às articulações facetárias e também próxima aos corpos vertebrais, onde ela pode, evidentemente, ser comprimida pela formação de osteófitos ou
por uma lesão na articulação facetária. Além disso, em indivíduos mais idosos, alterações ateroscleróticas ou outros fatores de risco vasculares, como por exemplo a hipertensão arterial, altos níveis de gordura ou colesterol, diabetes mellitus e tabagismo, também podem contribuir para a alteração do fluxo sanguíneo nas artérias vertebrais. Nós sabemos que a rotação e a extensão de até 20 graus diminui significativamente o fluxo sanguíneo da artéria vertebral. E as maiores forças de tensão são colocadas nas artérias vertebrais em 4 locais predominantemente. O primeiro é onde ela entra no processo transverso de C6. O segundo é dentro dos canais ósseos dos processos transversos vertebrais. O terceiro é entre C1 e C2 e o quarto é entre C1 e a entrada da artéria no interior do crânio. Essas duas últimas áreas, elas têm um maior potencial para gerar problemas, como por exemplo, trombose, dissecção da artéria, acidente vascular cerebral, geralmente relacionado ao tratamento, alguma manipulação ou estresse concomitante nas artérias vertebrais. De acordo com Mark Dutton, o mecanismo de lesão mais comum da artéria vertebral é a extensão da cervical com ou sem flexão ou com ou sem rotação lateral, como nós podemos ver na figura à direita. E dependendo do tipo de lesão, os sintomas podem não aparecer de imediato. Isso é extremamente importante, porque existem vários casos, vários relatos de casos nos Estados Unidos, por exemplo, em que quiropratas manipulam a coluna vertebral cervical de vários pacientes sem realizar os testes de segurança que devem ser realizados antes de qualquer tipo de manipulação. E eles observaram que o AVC, após a manipulação, ele pode surgir desde 24 horas após a manipulação ou até 7 dias após o evento. Então, é extremamente importante que se tenha noção disso, tá? E os sintomas relacionados a lesão da artéria vertebral incluem vertigem, náusea, zumbido, síncope, alguns distúrbios visuais, como por exemplo o nistagmo, e em raros casos o AVC e a morte. Nos Estados Unidos existem mais de 500 casos de AVC que aconteceram após manipulação quiroprática da coluna cervical, tá? A manipulação da coluna cervical ela é muito segura se realizados os testes específicos que nós vamos aprender mais adiante. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas articulações chamadas articulações zigoapofisárias ou simplesmente articulações facetárias. São extremamente importantes para a coluna cervical. Essas articulações elas são formadas pela junção dos processos articulares superior e inferior das vértebras. Essa articulação ela é encapsulada por um ligamento capsular e é revestida por sinóvia. Então, ela é uma articulação verdadeira. Essa articulação facetária, como a gente já falou, ela é uma articulação sinovial e ela vai conter tanto cartilagem articular como meniscos. À medida que a degeneração relacionada à idade vai acontecendo nessa articulação, a cartilagem ela vai se decompondo e o osso cortical subarticular vai se tornando um pouco mais irregular e espesso. Isso faz com que haja a formação de osteófitos, espículas ósseas, que podem causar um impacto ou uma compressão de uma raiz nervosa.
Os receptores proprioceptivos e nociceptivos inervam bastante essas articulações facetárias zigoapofisárias. E essa é uma característica muito importante porque ela explica, em parte, a dor cervical nos distúrbios facetários. A orientação sagital da articulação facetária no nível da coluna cervical é de aproximadamente 45 graus. É extremamente importante a gente saber disso, porque isso vai guiar, orientar a direção da nossa manipulação quando a gente estiver manipulando, utilizando algumas técnicas de terapia manual na coluna cervical. Então, lembrando que a orientação sagital é de aproximadamente 45 graus. E essa orientação sagital da articulação facetária facilita bastante tanto os movimentos de flexão como os movimentos de extensão da coluna cervical. Como a gente já falou anteriormente, a dor na cervical ela pode ser causada pelas articulações facetárias. A síndrome facetária cervical, como a gente conhece, ela é definida por uma combinação de sintomas, como, por exemplo, a dor cervical sem radiação para os membros superiores, a dor do tipo pressão que o paciente sente na coluna vertebral a nível das articulações facetárias, a dor que vai produzir uma limitação de movimento, principalmente na extensão e na rotação da coluna cervical, e a ausência de sintomas neurológicos, principalmente sintomas neurológicos irradiando para os membros superiores, tá? Essa figura, ela mostra de forma muito apropriada os padrões de dor produzidas pelas articulações facetárias, tá? Nós iremos estudar em detalhes isso na aula de dor facetária e de manipulação, ok? Continuando sobre a osteologia da coluna cervical, nós temos que entender que a flexão lateral da cervical ela é bastante limitada pelos pilares articulares cervicais e também por uma estrutura que nós conhecemos como ligamentos intertransvertebrais. E a maioria dos movimentos laterais elas vão envolver uma considerável rotação cervical. A posição quase horizontal dos planos das facetas articulares cervicais, elas vão fornecer uma boa força de suporte aos pilares articulares, mas aumenta também a rigidez laterais. De modo que as lesões em hiperextensão, elas podem ser mais desastrosas, elas podem ser mais deletérias se a cabeça for girada no momento do impacto, como nós observamos em alguns acidentes motociclísticos e automobilísticos também. As margens laterais das superfícies superiores das vértebras cervicais típicas, elas são elevadas em cristas, semelhantes a alguns lábios, e esses processos são denominados de processos uncinados. Eles podem, esses processos, na verdade, eles se articulam com o corpo da vértebra acima para formar algumas articulações que nós chamamos como articulações uncovertebrais, que significam articulações não vertebrais. Essas articulações também recebem o nome de articulações de Luschka, tá? Então são articulações extremamente importantes que só estão presentes na coluna cervical, geralmente a nível de C3 até C7. A vértebra de C1, também conhecido como atlas, ele vai se articular com a cabeça ou com o occipito. Sua principal característica é a falta de um corpo vertebral. Então, a vértebra de C1, o atlas, ele não possui o corpo vertebral. Como resultado, também não há disco intervertebral entre C1 e C2, entre o atlas e o axis, tá?
Nós observamos na figura à esquerda, um pouco menor, que existem no Atlas algumas estruturas que nós chamamos de massas laterais, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Cada massa lateral articula-se acima com um côndilo occipital no crânio e abaixo com o processo articular superior da vértebra de C2, ou seja, com o áxis. E as superfícies articulares superiores são em forma de tipo um feijão, o formato de um feijão, e são côncavas. E enquanto as superfícies articulares inferiores, elas são quase que circulares e um pouco mais planas. A articulação atlanto-occipital entre o atlas e o occipito permite que a cabeça faça alguns movimentos que a gente chama de movimentos de acenamento, tanto para cima como para baixo. Como você faz os movimentos de acenamento fazendo um sim com a cabeça, um movimento bastante curto, superior e inferior, e um não, que são movimentos curtos laterais, tá? A faceta superior côncava da massa lateral, ela vai se articular acima com o côndilo occipital, como a gente já falou, e abaixo com a vértebra de C2. E a articulação atlanto-occipital, ela vai permitir principalmente, a extensão e a flexão da coluna cervical, bem como a flexão lateral da cervical, sendo responsável por aproximadamente metade da flexão da cervical. Então, a articulação atlanto-occipital, ela contém ou permite quase que a metade da flexão da coluna cervical. Quando vista de cima, o atlas é em forma de anel e é composto também por duas massas laterais que são interligadas por um arco anterior e um arco posterior. Esses dois arcos são extremamente importantes para que a gente avalie radiologicamente a integridade da coluna cervical, principalmente quando a gente está observando uma ressonância nuclear magnética da coluna cervical no plano sagital. Então, a gente tem que conhecer essas duas estruturas porque elas são extremamente importantes para saber se o paciente tem uma estabilidade atlantoaxial. Isso a gente vai ver na aula de radiologia da coluna cervical. As duas primeiras vértebras cervicais, elas são estruturalmente diferentes. Juntas, elas vão formar um complexo sistema articular que vai permitir os movimentos de nutação, ou seja, os movimentos de aceno da cabeça, aquele sim, aquele não que nós fazemos com a cabeça, e também vai permitir os movimentos rotacionais da cabeça. A primeira vértebra cervical, o atlas, é um anel ósseo, como a gente já falou, composto do arco anterior e do arco posterior, conectados sempre com essas duas massas laterais. Essas massas laterais vão ser importantes para que a gente avalie também a integridade da articulação de atlas com o axis quando a gente estiver observando novamente uma imagem de ressonância nuclear magnética. A segunda vértebra cervical, o axis, ela vai fornecer uma grande superfície de apoio no qual o atlas C1 vai poder girar. A sua característica mais diferente, mais distinta, é um processo que nós chamamos de processo odontoide. Esse processo odontoide é uma proeminência que ele é projetado verticalmente e vai servir como uma limitação fundamental contra os movimentos horizontais do atlas. O ligamento transverso mantém o processo odontoide no lugar, sendo a principal estrutura estabilizadora da articulação atlantoaxial. Metade da mobilidade rotacional de toda a região cervical ele vai ocorrer entre o atlas e o axis, e o restante do movimento ele é distribuído entre as articulações vertebrais subaxiais, ou seja, abaixo do axis.
Nós temos também um ligamento importante que nós chamamos de ligamento cruciforme, como a gente vê aqui na figura na parte quase que central. Esse ligamento cruciforme ele é formado a partir das projeções cefálicas e caudais do ligamento transverso, surgindo dos lados das cavidades e projetando-se para o aspecto medial dos côndilos occipitais, nós temos o ligamento alar. O ligamento alar é um importante estabilizador secundário da articulação atlantoaxial. E o ligamento apical é a porção residual da notocorda e ela conecta, na verdade, o ápice do processo odontoide ao aspecto anterior do forame magno. Essas informações são bastante detalhadas, vocês não precisam decorar, mas é importante que a gente conheça, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do áxio do C2. A vértebra C2 também é uma vértebra única, em parte devido ao processo odontoide que só está presente nessa vértebra, também conhecido como o DENS. O processo odontoide ela vai se projetar superiormente, como a gente já falou anteriormente, para articular-se com o aspecto posterior do atlas, formando uma articulação sinovial. O interessante é que 50% da rotação da coluna cervical ocorre na articulação atlantoaxial. Então, uma grande parte da rotação ocorre nessa coluna vertebral cervical superior, ou coluna cervical alta, como nós chamamos. Na região superior, o diâmetro do canal vertebral é um pouco maior em comparação com a região cervical um pouco mais baixa. E os diâmetros sagitais da coluna vertebral de C1 e de C2 são de aproximadamente entre 23 a 20 milímetros, respectivamente. De acordo com a regra dos terços de Steele, o canal medular a nível de C2 possui aproximadamente 3 centímetros no diâmetro sagital. O processo odontoide ocupa aproximadamente 1 centímetro do espaço e a medula espinhal vai ocupar aproximadamente 1 centímetro também, sobrando aproximadamente 1 centímetro de espaço livre ao redor da coluna, ao redor da medula espinhal. A articulação atlantoaxial, ela permite, como nós falamos, principalmente a rotação da cervical, ok? O corpo vertebral é a parte de sustentação de peso da vértebra e ele vai estar ligado a corpos vertebrais adjacentes por discos intervertebrais e por também ligamentos. O arco vertebral forma as partes laterais e posteriores do forame vertebral. Os forames vertebrais de todas as vértebras juntos vão formar o canal vertebral, que vai conter e proteger a medula espinhal de traumas ou de instabilidades decorrentes de lacidões ligamentares. O arco vertebral de cada vértebra ele vai consistir de pedículos e também de lâminas. Os dois pedículos são pilares ósseos que unem os corpos o arco vertebral ao corpo vertebral. E as duas lâminas são basicamente folhas planas, são estruturas um pouco mais delgadas de osso que se estendem a partir de cada pedículo para se encontrarem na linha média e formar o teto do arco vertebral. Um processo espinhoso ele vai se projetar, como nós sabemos, posteriormente e inferiormente a partir da junção das duas lâminas e é um local de grande fixação muscular ou ligamentar. Todos esses aspectos anatômicos eles são extremamente importantes porque a gente vai ter que conhecer esses aspectos na hora que for realizar as nossas manipulações vertebrais, tá? Por isso que a gente faz questão de debater um pouquinho sobre isso.
Nós sabemos que os pedículos, como a gente já falou anteriormente, eles vão se projetar posterolateralmente a partir do corpo vertebral em um ângulo de aproximadamente 45 graus na coluna cervical. E devido a essa orientação um pouco mais oblíqua de 45 graus de forame, as incidências radiográficas oblíquas elas são as melhores para que a gente consiga avaliar os forames intervertebrais. Então, em uma incidência em perfil da coluna cervical, você não consegue observar os forames por causa dessa orientação oblíqua. A incidência em perfil da coluna cervical, você consegue observar as articulações facetárias. E a incidência em oblíquo, você consegue observar com propriedade os forames intervertebrais. Nós iremos estudar novamente isso com detalhes na aula de radiologia da coluna cervical. A coluna cervical baixa, de C3 a C7, o ângulo do pedículo no plano sagital ele vai diminuir um pouco em torno de 45 graus até 30 graus. Então, vai reduzir um pouquinho esse ângulo no plano sagital. E aqui nós podemos ver nessa figura o nervo espinhal ou a raiz nervosa passando pelo forame intervertebral. Uma coisa importante para que a gente tenha conhecimento é que algumas vezes nós temos algumas costelas cervicais anômalas em nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes que apresentam alguma desordem neurológica do membro superior, desfiladeiro torácico, assim por diante. Essas costelas cervicais elas estão presentes em um número muito pequeno da população, aproximadamente apenas 1% da população apresentam qualquer tipo de costela cervical. Uma costela cervical é uma costela basicamente acessória, articulada com a vértebra de C7. A extremidade anterior ela prende-se à borda superior do aspecto anterior da primeira costela. Geralmente nossas costelas elas saem de T1. Então, quando nós temos uma costela saindo de C7, nós dizemos que nós temos uma costela cervical. As radiografias simples, elas podem demonstrar as costelas cervicais como pequenas estruturas, semelhantes a uns chifres, visto aqui nessa imagem. Esse paciente apresenta costelas cervicais bilaterais. E muitas vezes o clínico ele não se recorda de que pode existir uma faixa fibrosa que geralmente se estende da ponta anterior das pequenas costelas cervicais até a primeira costela ou até a costela torácica, produzindo o que nós chamamos de banda cervical, que não é visualizada na radiografia. E em pacientes com costelas cervicais e bandas cervicais, as estruturas que normalmente passam entre a primeira costela estão um pouco mais elevadas e ultrapassam a costela e a banda cervical. Clinicamente, o que nós chamamos de síndrome do desfiladeiro torácico é usado, esse termo é usado para descrever os sintomas resultantes da compressão anormal do plexo braquial nos nervos à medida que os nervos passam pela primeira costela e entram na entrada axilar do membro superior, no desfiladeiro torácico propriamente dito, tá? E aqui a gente consegue observar o que a gente acabou de falar, essa faixa fibrótica, essa banda fibrótica entre a costela cervical e a primeira costela, fazendo com que haja uma obstrução da passagem do plexo braquial nessa região. Vamos entender um pouquinho os discos e os ligamentos intervertebrais que estão presentes na nossa coluna vertebral. Os discos vertebrais, eles são basicamente estruturas avasculares que estão presentes entre os corpos vertebrais adjacentes, exceto, como a gente já falou nos primeiros slides, na junção atlanto-occipital e atlanto-axial. Essas duas junções entre o occipito e o atlas e o axis, eles não possuem disco intervertebral.
Falando dos discos, cada disco ele tem uma camada externa chamada de anel fibroso e uma porção interna chamada de núcleo pulposo, como a gente observa na figura à esquerda. A junção do disco com o corpo vertebral é revestida por uma estrutura extremamente importante e muitas vezes negligenciada, chamada de placa terminal cartilaginosa, tá? Além da estrutura ligamentar e das articulações fascitárias, o ânulo fibroso ele vai aumentar muito a estabilidade do segmento de movimento. E o que é um segmento de movimento? O segmento de movimento é definido como dois corpos vertebrais adjacentes e um disco intervertebral entre eles. Então, este é o segmento. O núcleo pulposo ele origina-se da notocorda e ele vai funcionar como um amortecedor. E com a idade, a margem entre o ânulo fibroso e o núcleo pulposo ele vai se tornar um pouco mais turva, um pouco mais degenerada. O ânulo fibroso ele é composto de anéis, que a gente chama de anéis concêntricos, com as suas fibras orientadas obliquamente para formar uma lamela. As fibras de cada lamela elas são orientadas perpendicularmente à lamela adjacente. Isso fornece uma maior resposta à carga, uma maior resistência às forças compressivas. E as fibras da porção posterior do disco elas são mais verticais do que oblíquos, explicando parcialmente a frequência relativa das rupturas radiais que a gente observa nos nossos pacientes na prática clínica. Qualquer alteração degenerativa no ânulo fibroso ele pode levar a uma herniação do núcleo pulposo. E as herniações posterolaterais, como nós observamos nessa figura, elas podem comprimir as raízes de um nervo espinhal dentro do forame intervertebral, fazendo com que o paciente tenha uma radiculopatia e uma distribuição dos sintomas ao longo do membro superior. Na imagem à esquerda, nós podemos observar uma secção sagital mostrando vários graus de ruptura do disco, que levou a uma herniação do núcleo pulposo no segmento inferior, onde vemos essa setinha vermelha. Observe uma hérnia também comprimindo a medula espinhal lá na setinha vermelha, tá? Na imagem à direita, nós observamos uma secção axial de uma hérnia de disco intervertebral que é vista aqui deformando o lado esquerdo da medula espinhal cervical. É o que nós observamos aqui na setinha em verde, tá? E é também claro que existe uma estenose foraminal do lado direito, que é vista como uma consequência da hipertrofia vertebral que nós observamos na seta em amarelo, ok? A placa terminal, aquela estrutura que eu falei para vocês que é muito importante e muito negligenciada, ela é composta de cartilagem hialina e ela está localizada adjacente ao osso subcondral. Essa placa ela tem como principal função servir como uma barreira à pressão do núcleo pulposo no corpo vertebral, para limitar a protusão discal. Além disso, a placa terminal ela vai servir como uma placa de crescimento e vai permitir a difusão de nutrientes no osso subcondral para o disco. Quando a carga da placa terminal excede seu limite de tolerância, algumas microfraturas elas podem ocorrer na estrutura da placa. A microfratura da placa terminal geralmente não gera dor, porque poucos receptores de dor vão estar presentes ali dentro do disco e dentro da placa terminal. A microfratura repetitiva dessa placa terminal ela pode levar sim à formação de tecido cicatricial e calcificação,
o que pode, claro, interferir o fluxo de nutrientes para as fibras do disco. E como o tecido cicatricial é mais espesso e mais denso do que a placa terminal original, a placa terminal normal, sem nenhuma desordem, esse tecido cicatricial vai interferir muito na distribuição de nutrientes no disco. E esse fluxo reduzido de nutrientes, ele pode levar ao enfraquecimento das fibras discais e também à degeneração discal. Como o disco tem relativamente poucos nociceptores, exceto nas camadas mais externas, esse processo degenerativo geralmente não é percebido pelo indivíduo até que o disco esteja enfraquecido ao ponto em que ocorrem alguns abaulamentos ou algumas rupturas e os tecidos vizinhos ricos em nociceptores, eles começam a ser estimulados, gerando dor nesse indivíduo. Nessa imagem no centro, nós observamos uma condição que a gente conhece como limbus vertebrae, ou no português seria uma tradução literal, a vértebra limbosa, que é uma condição característica, bem característica da herniação interóssea marginal do núcleo pulposo. O local mais comum de aparecimento dessa condição é a região lombar, mas também pode ser vista menos comumente na região cervical e a gente deve conhecer, tá? Esse limbus vertebrae é frequentemente confundido com uma fratura vertebral. Isso não se trata de uma fratura vertebral, tá? Às vezes as pessoas também podem pensar que se trata de alguma infecção, uma osteomielite ou um nódulo de Eshmore's, mas não tem nada disso. E essa limbus vertebrae também não apresenta nenhum sintoma específico, não. Retornando à parte anatômica, nós vamos estudar alguns ligamentos importantes da coluna vertebral e da coluna cervical também. O ligamento longitudinal anterior, ele vai partir da base do crânio como a membrana atlanto-occipital anterior e vai continuar inferiormente ao sacro, na face anterior de todos os corpos e discos vertebrais. E o ligamento longitudinal posterior, ele vai se estender inferiormente ao sacro dentro do canal medular, como a gente observa nessa figura, passando ao longo do aspecto posterior dos discos e corpos vertebrais. Aqui a gente observa o ligamento amarelo, que vai correr obliquamente do aspecto anterior da lâmina cefálica para a margem superior da lâmina caudal. O ligamento amarelo ele vai continuar lateralmente ao forame intervertebral e é composto principalmente de fibras elásticas, que vão perder suas propriedades elásticas com o passar dos anos, com o avanço da idade. Durante a extensão da coluna cervical, a falta de elasticidade pode causar algum abaulamento anterior do ligamento para o canal medular, o que pode resultar em uma compressão da medula espinhal. Aqui a gente observa o ligamento interespinhoso. O ligamento interespinhoso vai conectar os processos espinhosos adjacentes e esse ligamento passa entre o ligamento amarelo e o ligamento supraespinal posteriormente. Na região cervical, o ligamento interespinhoso ele é bem fino e pouco desenvolvido. Aqui a gente observa o ligamento supraespinhoso que vai conectar as pontas posteriores dos processos espinhosos. Como nenhum ligamento supraespinal está presente nesse nível, o ligamento nucal ele vai tornar-se a extensão do ligamento supraespinhal. O ligamento nucal se estende desde a proeminência ou protuberância occipital externa até a vértebra de C7 e vai servir como um ponto de ligação para todos esses músculos adjacentes, ou para a grande maioria dos músculos adjacentes. Vamos estudar um pouquinho da biomecânica da coluna cervical agora, que é extremamente importante
durante os exercícios terapêuticos e durante as manipulações vertebrais. Todos os movimentos da coluna cervical eles são descritos em relação à origem do sistema de coordenadas centrais, como a gente está observando aqui nessa figura. A flexão e a extensão elas são tipicamente descritas no plano sagital, a flexão lateral ocorre no plano coronal e a rotação ou o giro vai ocorrer ao longo do plano transversal. E a maioria das atividades elas vão exigir uma combinação desses movimentos nesses planos. Apesar de a gente estudar de forma isolada, nas atividades de vida diária, a gente observa uma combinação de vários movimentos em diversos planos. Dentro do sistema, dentro do segmento de movimento da coluna vertebral, também conhecido como unidade espinhal funcional, nós temos um sistema de coordenadas locais que a gente pode definir para fins didáticos. Nós sabemos que as forças e momentos eles podem se desenvolver ao longo de cada eixo do referencial, como mostrado aqui nessas duas figuras. As forças ao longo do eixo Z, que é esse eixo marcado em vermelho, elas são forças de compressão ou forças de distensão, dependendo se comprimem o segmento dos movimentos espiais ou se vão distender os tecidos. Dois tipos de forças de cisalhamento são preocupantes quando a gente vai avaliar a biomecânica da coluna cervical. As forças de cisalhamento antero-posterior vão descrever a força para frente e para trás ao longo do eixo Y, aqui mostrado na cor verde. As forças de cisalhamento laterais vão se referir às forças laterais que vão atuar ao longo do eixo X, aqui mostrada na cor roxa, tá? E os movimentos de flexão, eles referem-se às forças atuando em torno de um eixo. As setas curvas nessa imagem, elas vão mostrar a direção em que os movimentos agem em torno de um segmento da coluna vertebral. Um momento de flexão ele pode ser definido em torno do eixo X em roxo, resultando em um movimento no plano sagital, que é também um momento de flexão para frente. Ou também pode ser definido em torno do eixo Y, aqui mostrado em verde, indicando uma flexão lateral. Em qualquer dessas situações, o momento ou o torque em torno do eixo central vai definir o carregamento do segmento. A rotação da coluna ela pode ocorrer quando forças vão ser aplicadas ao redor do eixo Z, aqui mostrado em vermelho. Essa situação resulta no que é tipicamente referido como um momento de torção. Essa imagem ilustra como o cisalhamento, a torção e a tensão vão influenciar as fibras do anel fibroso. As forças de cisalhamento elas tensionam as fibras na direção do movimento e vão relaxar as fibras na direção oposta. Da mesma forma, a torção a torção ela vai tensionar as fibras que são alongadas pelo movimento e vão relaxar as fibras remanescentes. Acredita-se que este diferencial de força entre as fibras vão resultar em um dano tecidual, em uma lesão a médio ou longo prazo. E, finalmente, na última imagem, a gente vê na imagem à direita a distração da coluna vertebral, fazendo com que haja uma tensão sobre todas as fibras. E essa ação vai aumentar a força em todas as fibras, independente da sua orientação. As forças e os momentos, eles podem ser definidos em torno de cada vértebra ao longo da coluna, resultando em um grande número de forças e momentos e vários graus de liberdade.
Os movimentos entre os corpos vertebrais, eles também podem ser chamados de acoplados. O acoplamento, ele refere-se à relação de movimento de uma vértebra em torno de um eixo em relação a outra vértebra em torno de um eixo diferente. Em outras palavras, o acoplamento refere-se basicamente ao movimento em diferentes planos que ocorre simultaneamente. A coluna ela pode fletir e ela pode girar ao mesmo tempo. Isso nada mais é do que um movimento acoplado. A quantidade de deslocamento entre a posição neutra da vértebra e o ponto em que a resistência ao movimento fisiológico é experimentada é conhecida como zona neutra. Zonas neutras elas podem ser definidas para movimentos tanto translacionais como para movimentos rotacionais. Os movimentos são considerados acoplados quando o movimento é acompanhado por um movimento no plano diferente, como a gente já falou anteriormente. O movimento no plano primário, ou seja, o movimento que o indivíduo solicitou, é chamado de movimento principal. E os movimentos acoplados são os movimentos que acontecem em planos secundários. Esses são chamados de movimentos acoplados ou também movimentos acompanhantes. Como o acoplamento pode ter implicações profundas na transmissão de força através da coluna vertebral, é extremamente importante que a natureza desse acoplamento nas diferentes regiões da coluna ela seja bastante compreendida de forma profunda. Do ponto de vista clínico, o acoplamento é importante para entender o impacto de várias patologias, como a escoliose e os diferentes tipos de trauma na coluna vertebral também. E além disso, uma avaliação do acoplamento é extremamente importante para entender o impacto de intervenções cirúrgicas, como por exemplo o impacto funcional das artrodeses na coluna vertebral, ou também conhecida como fusões articulares na coluna vertebral. O acoplamento, na verdade, é mais comum na coluna cervical e na coluna lombar, mas também pode ocorrer na coluna torácica. O acoplamento da coluna cervical ela vai envolver a rotação axial acoplada com a flexão lateral. Os padrões de acoplamento dentro da coluna elas vão ser diferentes dependendo da região da coluna vertebral. A coluna cervical ela vai exibir um grau impressionante de acoplamento, em que a flexão lateral da cabeça é quase que sempre acompanhada por quantidades bem significativas de rotação cervical. Então, quando nós fletimos a cervical para o lado direito, os processos articulares inferiores do lado direito vão deslizar para baixo e para trás, enquanto que do lado esquerdo, os processos articulares superiores se movem para frente e para cima, como a gente observa nessa figura. Então, dessa forma, a flexão lateral de um lado é acompanhado pela rotação para o mesmo lado. Isso é evidente quando observamos a posição dos processos espinhosos quando ocorre a flexão lateral. Outro aspecto importante é que durante a flexão lateral para o lado direito, os espaços articulares das articulações uncovertebral ou articulações de Luska do lado esquerdo vão se abrir. Então, esses movimentos acoplados são bastante complexos e principalmente porque eles não envolvem somente uma flexão lateral da cervical, mas sim uma combinação de flexão lateral, de rotação e, em alguns casos, de leve extensão. Estudando agora os nervos espinhais, a gente sabe que cada nervo espinhal ele é conectado à medula espinhal por raízes posteriores e raízes anteriores. A raiz posterior vai conter os neurônios sensoriais que transportam informações para o sistema nervoso central. E as raízes interiores vão, evidentemente, conter fibras nervosas motoras que transportam sinais para longe do sistema nervoso central. Medialmente, as raízes posteriores e anteriores se dividem em radículas que se ligam à medula espinhal.
Um segmento da coluna vertebral é a área da medula espinhal que vai dar origem às raízes posteriores e anteriores, que formarão um único par de nervos espinhais. E lateralmente, as raízes posterior e anterior de cada lado vão se unir para formar o nervo espinhal. Cada nervo espinhal divide-se ao emergir de um forame intervertebral em principalmente dois ramos, um ramo pequeno posterior e um ramo anterior, como a gente observa aqui nessa figura. Os ramos posteriores, eles inervam apenas os músculos intrínsecos das costas e uma região pequena de pele também nas costas. Já os ramos anteriores, eles vão inervar a maioria dos músculos esqueléticos do corpo, incluindo os membros, o tronco e a maioria das áreas remanescentes da pele, exceto em certas regiões da cabeça. Todos os principais plexos somáticos, tanto o cervical como o braquial, lombar, o plexo sacral, eles são formados por ramos anteriores. Uma coisa extremamente importante a gente conhecer são os gânglios dorsais. O que é gânglio dorsal? O gânglio dorsal ele vai conter os corpos celulares eferentes e eles vão estar localizados na raiz dorsal, entre a artéria vertebral e uma pequena concavidade no processo articular superior. O gânglio dorsal ele é visto como um aumento na raiz dorsal na face distal do forame intervertebral. O nervo espinhal ele é formado apenas distalmente ao gânglio dorsal, como no encontro, por exemplo, das raízes ventral e dorsal. Nesse ponto, o nervo espinhal ele se divide no ramo primário dorsal e no ramo primário ventral. Os ramos nervosos do gânglio cervical simpático, eles vão se unir aos ramos primários ventrais. O primeiro nervo cervical, C1, vai emergir do canal vertebral entre o crânio e a vértebra de C1, tá? O atlas. Então, dessa forma, os nervos cervicais de C2 a C7 também emergem do canal vertebral acima de suas respectivas vértebras. Como existem apenas 7 vértebras cervicais, o ramo de C8 ele vai emergir entre as vértebras de C7 e a vértebra de C1. Então, dessa forma, todos os nervos espinhais restantes, começando a partir de T1, vão emergir do canal vertebral abaixo de suas vértebras específicas. Trocando em miúdos, de C1 até C7, os ramos dos nervos vão emergir acima de suas respectivas vértebras. A nível de T1, ele vai haver uma mudança de nomenclatura e entre as vértebras de C7 e T1 vai sair o ramo de C8, tá? A raiz de C8, e abaixo de T1 vão começar a sair ramos referentes às suas vértebras específicas. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa aula de anatomia da coluna cervical. Nós estudamos nervos, estudamos discos, estudamos estruturas ósseas, vimos um pouco de biomecânica. E na próxima aula nós iremos abordar em detalhes a anatomia muscular da coluna cervical e também os pontos gatilhos que podem referir dor para essa região e até para regiões distantes, como por exemplo para o membro superior. Então vai ser uma aula muito bacana, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se encontra na próxima aula, no nosso próximo encontro. Tudo de bom e um forte abraço.